Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Hoje nós temos o prazer de receber a doutora Arlete Sampaio, que é deputada e é médica. Então, ela vai fazer para nós um apanhado sobre o ano de 2022 e prognósticos para 2023, agora sob a batuta do Lula. Pedimos a você que nos segue, que curta, que compartilhe, que ajude a gente a disseminar esse programa e a fazer aumentar o nosso grupo de seguidores. Seja bem-vinda, doutora Arlete Sampaio. Um prazer Boa tê-la tarde de a vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Nós agradecemos muito, é um prazer também falar consigo. Obrigada por estar aqui na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Então, eu começarei por perguntar qual o saldo deste período de governação do Bolsonaro? Em que é que isso resultou para o Brasil em termos genéricos? E gostava até de falar que incidisse, como é médica, que incidisse até em particular na questão da saúde. Pois é, a equipe de transição do presidente Lula fez um diagnóstico do estado da arte, digamos assim, da situação em que o Lula vai pegar o Brasil, vai assumir o Brasil. Então, essa equipe ela teve uma participação muito ampla e teve a contribuição muito importante do Tribunal de Contas da União, porque nem sempre os representantes do governo anterior, né, diziam com precisão as coisas que nos interessavam. Então, os relatórios do Tribunal de Contas da União foram muito importantes para nós, porque tinham mais dados e mais precisão nessas informações. E esse trabalho resultou num documento que faz o diagnóstico da situação herdada pelo Lula do governo anterior. E esse diagnóstico é lamentável, porque demonstra claramente a destruição das políticas públicas anteriormente implantadas no Brasil, o desmatamento dos nossos biomas, sobretudo da Amazônia, a contribuição do governo para incentivar práticas de garimpo ilegal, de atuação do agronegócio no sentido de desmatar para criar gado lá na Amazônia, não é? Coisas absurdas. Então, esse diagnóstico, o presidente Lula prometeu enviá-lo a cada um dos membros do Congresso Nacional, a cada deputado, a cada senador, a cada universidade brasileira, à imprensa, e nós temos acesso, eu já tenho acesso a ele também aqui. Então, a gente tem informações muito precisas. Por exemplo, essa questão do teto de gastos, né, que foi uma invenção do governo Temer, que é limitar a possibilidade de gastos primários do governo durante 20 anos. Significa dizer, parar de investir na saúde, da educação, na assistência social, dos serviços públicos que interessam ao povo. Mas só os gastos primários, porque a sangria do dinheiro público para os rentistas e para os bancos continuou existindo, não é? Então, evidentemente que o compromisso do governo, ao apresentar, no final do ano passado, uma proposta de emenda constitucional para tirar o Bolsa Família do teto de gastos, foi de que, ainda neste primeiro semestre, o Ministério da Fazenda nosso vai encaminhar ao Congresso Nacional uma nova âncora fiscal, né? Uma nova maneira de se executar, digamos assim, um compromisso com a responsabilidade fiscal, mas que, evidentemente, não pode deixar de fora os investimentos, digamos assim, na população, os investimentos nas políticas públicas. Então, isso é um compromisso do presidente Lula. Nós conseguimos fazer com que o Congresso aprovasse, não é, por 321 votos, né, a proposta de emenda constitucional, e, por isso, a gente tem a possibilidade de utilizar recursos para completar o repasse para o Bolsa Família. São R$ 600 por mês, mais R$ 150 para cada criança menor de 6 anos, e também reforçamos o orçamento para a saúde, para a educação, para a assistência, para a ciência e tecnologia,
e também ainda sobrou um pouco para investir na infraestrutura do país, né? Então, foi uma vitória muito importante, a primeira vitória que o governo teve num Congresso que é um Congresso muito conservador, né? Então, eu creio que, dessa maneira, a gente vai começar o governo, evidentemente, não da forma como nós gostaríamos, mas, pelo menos, com a possibilidade de fazer alguns investimentos importantes e cruciais para a nossa população. Agora é um governo que está começando com 4 anos e 2 meses, né? Porque está sendo cobrado do governo Lula posturas como se ele já tivesse, como se ele já fosse governo, porque o outro, desde o resultado da eleição, abandonou, não foi isso? Exatamente, ele simplesmente se calou e não dava qualquer esclarecimento aos seus seguidores que ocuparam as portas dos quartéis, que fizeram impedimento das pessoas poderem viajar nas nossas estradas, não é? Então, isso aconteceu e ainda existem pessoas enlouquecidas falando coisas absurdas, são lunáticos, são seguidores do Bolsonaro, e que ele simplesmente abandonou todas essas pessoas, não falou nada, e parecia que o Lula é que estava governando, porque, de fato, ele se meteu no Congresso Nacional, o próprio presidente Lula, pessoalmente, além dos nossos parlamentares e além de futuros ministros, né? Nós nos metemos no Congresso Nacional e conseguimos essa façanha, que foi mudar completamente o orçamento que ele enviou ao Congresso Nacional para este ano de 2023. O que não foi nada mal, né? Felizmente, claro. Já temos alguma coisa, porque o que nós vimos efetivamente foram atos até de terrorismo. Brasília, no dia 12, foi tomada por atos de vandalismo, de terrorismo. E acho que até o Flávio Dino apareceu para fazer algum tipo de intervenção, quando nem era da sua alçada, não é? Enfim. E agora, como é que vai ser daqui para frente? Já arrefeceu? A coisa já melhorou? Como é que está? Olha, o Bolsonaro viajou para Orlando, nos Estados Unidos, antes de terminar o mandato. E aqui, primeiro, saiu a notícia de que ele iria para um resort do Trump, mas, na verdade, ele está hospedado num condomínio de brasileiros na casa de um lutador de MMA, né? Então, eu acho que é bem próprio, né? da personalidade do indivíduo. Então, ele está lá, mas ainda existem pessoas acreditando na possibilidade de um golpe, né? Apostando nisso. E já tem uma articulação que a gente segue pelas redes sociais da extrema-direita brasileira, no sentido de já começar a bater no governo. Qualquer coisa que o Lula fale ou que algum ministro fale é motivo para eles estarem criticando. E, evidentemente, que o programa de governo nosso na área econômica, que é um programa que é marcado por políticas antineoliberais, não agrada ao mercado. Não agrada ao mercado. Então, alguns órgãos de imprensa já começam também a criticar o governo por esse aspecto, né? Agora, eu não acredito que a gente vai conseguir domar, digamos assim, essa extrema-direita que se organizou muito fortemente no Brasil nesses 4 anos, é a extrema-direita fascista, né, que se organizou muito fortemente no Brasil nesses 4 anos. Eu acredito que nós vamos, sim, desmontar o bolsonarismo. Eu acho que a figura do Bolsonaro ela vai deixar, em breve, em pouco tempo, de representar as aspirações dessa extrema-direita fascista. Eles vão encontrar um outro líder que possa cumprir esse papel. Só para vocês perceberem, quando ele viajou, o vice-presidente assumiu, né, o mandato, né, estava em exercício, e ele fez uma transmissão na cadeia nacional de televisão, onde ele criticou o Bolsonaro por ter viajado e ele criticou o Bolsonaro por ter colocado a responsabilidade nas mãos das Forças Armadas, né? E disse que será uma ferrenha oposição ao governo do presidente Lula. Então, já é um primeiro candidato a representar essa turma, com certeza, né, no próximo período. Mas, então, esse será um desafio nosso. Eu acho que a gente tem vários desafios, né? O primeiro deles é o governo dar certo. O primeiro desafio é fazer com que o governo
possa efetivamente construir as políticas públicas, fazer um programa forte de participação popular, né? Inclusive com a aplicação, na medida do possível, do orçamento participativo, é a gente voltar a ter as nossas conferências em torno das políticas públicas, é reforçar os conselhos de políticas públicas que existem, que eles foram praticamente eliminados, exceto aqueles que são previstos por lei, né? Então, nós temos que retomar tudo isso e a gente fazer com que as pessoas sintam que o governo tem rumos, que o governo está dando certo, que há um programa para a criação de emprego, para a geração de renda, que há um programa para a construção da soberania nacional, que o Brasil volte a ser um ator fundamental no panorama nacional, mundial, não é? Então, é isso que vai fazer o primeiro ponto. Segundo ponto é que esse programa ele tem que ter um forte conteúdo antineoliberal, que eu acho que já começa a ter, na medida em que você inclui os pobres no orçamento e na medida em que você, por exemplo, veta toda a possibilidade de privatização das nossas empresas, né? Já tem esse conteúdo. Então, tem que fortalecer esse aspecto de uma política antineoliberal e, ao mesmo tempo, temos que ter um trabalho muito forte na educação e na cultura para a gente transmitir valores, digamos assim, que eu diria que são valores do socialismo democrático, né? Valores da solidariedade, valores da harmonia, valores de que as pessoas podem se organizar para produzir em cooperativas, na economia solidária, etc. E tem que fazer esse tipo de coisa para que as pessoas possam ter condições, né, de sobrevivência e também possam aprender a abandonar aquilo que nós chamamos de libertarianismo, né, produziu no mundo, que é o individualismo absurdo, né, que as pessoas já acharem que todas elas têm que ser microempreendedoras individuais, né? Então, a gente tem que começar a fazer com que os aplicativos cumpram alguns compromissos com os trabalhadores. Então, tem uma série de pautas nesse sentido, né? E, sobretudo, em compreender o papel que as igrejas, né, sobretudo as igrejas chamadas neopentecostais, tiveram nesse processo todo, né? Elas foram, digamos assim, a caixa de ressonância das redes sociais bolsonaristas. Então, tudo que essas redes falavam, eles seguiam e eles colocavam para os seus fiéis, né? Então, votar no Bolsonaro praticamente era uma obrigação. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, que deixaram de ir às suas igrejas porque o pastor obrigava que elas votassem no Bolsonaro. E elas diziam, eu não vou votar, eu estou aqui por Cristo e não por Bolsonaro. Então, começaram a largar, né, as suas próprias igrejas, porque era um absurdo, né? O papel foi e está sendo ainda um absurdo que a gente tem visto. A gente, por exemplo, na posse do ministro dos Direitos Humanos, que fez um discurso belíssimo, né? Várias pessoas entraram no ministério e a gente encontrou lá dentro caixas e caixas de coisa de igreja, né? Então, todo o aparelho de Estado estava sendo utilizado para disseminar justamente essa coisa de que Bolsonaro era um sujeito que tinha compromisso com a religião, digamos assim, com os valores bem conservadores dos setores mais fundamentalistas de todas as igrejas, desde a católica até essas igrejas fundamentalistas, né? Então, tudo isso são tarefas que nós temos que ter, ao mesmo tempo que temos que reforçar o nosso próprio grupo, né, da esquerda brasileira. Nós temos que fazer com que a esquerda comece a construir um processo hegemônico no país, né, de disputa de valores, de disputa de ideias, e aos poucos ir tentando escantear, digamos, colocar de novo debaixo do tapete esse pessoal da extrema-direita fascista brasileira. Mas, não se consegue, para mim e para os portugueses, penso que estou a interpretar o pensamento da generalidade da população portuguesa, nós ficamos espantados como é que, apesar de uma flor de lis, de episódios como o da Flor de Lis, de episódios como o do Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, preso, e apesar dos discursos
inacreditáveis, fascistas mesmo, do Silas Malafaia. Como é que essas igrejas neopentecostais, a Universal, a do Silas Malafaia, a do Ribeiro Santiago, tudo isso que no fundo são extratores da riqueza do Brasil, porque eles vivem à custa, eles não fazem qualquer trabalho produtivo, os bispos, os pastores, toda aquela gente vive à São custa. exploradores, né, Henrique? Da fé alheia, né? São exploradores da fé alheia. Como é que eles ainda têm um papel tão importante no Brasil que acabam por ser o suporte do Bolsonaro? Vamos lá ver, os 22% de votos que o Bolsonaro tem certos são, no fundo, quase todos dessas chamadas igrejas neopentecostais, das igrejas da prosperidade. Como combater isso? Como é que até agora a esquerda não foi capaz de denunciar que eles têm figuras de proa como a Flor de Lis e como o Milton Ribeiro? E como é que a esquerda pretende combater essa fraude que são as chamadas igrejas da prosperidade, que vendem apartamentos no céu, que vendem vassouras benzidas, que Mas vendem não água da prosperidade, benzida, eles azeite estão benzido. todos ricos. Eles estão todos ricos. Prosperidade para os pastores. Para né? os pastores, Pois. lógico. Lógico, né? Essa questão que você coloca, Henrique, é muito importante. Veja bem, a gente precisa entender o processo todo, como ele se deu, né? Nós tínhamos 8 anos do governo do presidente Lula. O Lula terminou o mandato dele de presidente com 87 de aprovação, ótimo e bom, né? O Brasil deixou de ser a 12ª economia do mundo, passou a ser a 6ª economia do mundo. Nós ampliamos o PIB, nós deixamos reservas cambiais, nós pagamos a dívida externa, passamos a ser credores do FMI, tudo isso. A classe média cresceu, nós tiramos milhões e milhões de brasileiros da extrema pobreza. Depois veio o governo da presidente Dilma. Foram 4 anos de governo e mais 1,5 depois, até ela sofreu impeachment. Acontece, Henrique, desde que o Brasil descobriu o pré-sal, portanto, essa riqueza fantástica, né, de petróleo que nós descobrimos, que nós viramos alvo dos interesses maiores do imperialismo. Sim. Então, desde 2013, eles estão tentando criar um antagonismo da população contra os nossos governos. E, com o auxílio fundamental da alta administração pública, não é? Parte do judiciário, grande parte dos políticos brasileiros, da mídia. A mídia teve um papel fundamental. Era essa a minha pergunta, inclusive. Nós temos ainda uma mídia que é oposição. Então, nós tivemos uma mídia que teve um papel fundamental de criminalizar a política, criminalizar os políticos, e criar um clima que permitiu, por exemplo, a Lava Jato, né, fazer todo um processo fraudulento para incriminar o Lula, prendê-lo por 580 dias para tirá-lo da disputa eleitoral de 2018. O saldo disso é o crescimento dessa extrema-direita brasileira. Então, na disputa de 2018, sem o Lula, nós tivemos o Fernando Haddad e o Bolsonaro. Os dois foram para o segundo turno. No segundo turno, todo o neoliberalismo, toda essa camada dos grandes empresários brasileiros, dos bancos, do agronegócio, voltou a apoiar o Bolsonaro. Então, houve um casamento da extrema-direita com o neoliberalismo. E foi isso que gerou o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo foi longe, né? Quer dizer, o compromisso deles com a pauta da extrema-direita foi maior até mesmo, não é, do que a pauta neoliberal. Eles estavam muito satisfeitos com o Guedes. Eles diziam que o Bolsonaro é um desastre, mas o Guedes não, o Guedes é joia. Sabe? Só que agora está se mostrando que a economia está
É muito O ruim. engraçado é que o mercado teme, o Haddad teme o programa do Lula, mas não se comoveu, não tremeu nem um pouquinho com os rombos, com a política desastrosa do Claro, Lula, né? claro, para eles era bom Posto isso. Ipiranga, né? Sim. Quer dizer que nós precisamos, então, alguma coisa muito mais radical, não é? Como é que Eu nós acho que vamos faz, superar Viu, isso daí? isso faz Isso parte não da vai herança. morrer, isso não vai sumir. Como é que a gente muda isso? Olha só, isso faz parte da herança colonial do Brasil, né? Da Casa Grande Senzala, isso faz parte do período escravista, isso faz parte de uma elite brasileira que se forjou, digamos assim, pegou o último lugar do trem do capitalismo andando, né? E pegou um lugar de segunda classe. Então, eles são preocupados em investimentos no mercado financeiro, não é? Eles não estão preocupados com o processo de industrialização brasileira, não é? Eles não estão preocupados com a soberania nacional, não é? Eles querem lucrar. Desde que o dinheiro aplicado no banco esteja rendendo, desde que os bancos ganhem muito dinheiro, pode continuar com tudo como está, mesmo que o povo passe fome, como tem hoje 33 milhões de brasileiros passando fome. Né? Então, esse é o problema. Agora, como é que a gente faz para combater essa influência? Eu acho que é um processo um pouco longo, né? Que eu já falei. Nós temos que mostrar que nosso governo está melhorando a vida da população. Nós temos que fazer com que haja uma disputa de valores na sociedade e nós temos que construir um processo de hegemonia política a partir do desenvolvimento das políticas públicas do governo. Se a gente não fizer isso, que eu acho que foi uma deficiência do nosso primeiro mandato, que a gente fez um monte de coisa, mas a gente não politizou a nossa relação com a sociedade, a gente precisa fazer isso agora, não é? Para que a gente possa, inclusive, fazer com que as pessoas percebam que não se trata de que eles estão tendo êxito na vida por conta da teologia da prosperidade, mas que sim porque tem uma política pública que favorece a que a pessoa tenha emprego, que a pessoa possa comprar os bens de primeira necessidade, para que as pessoas possam entrar, pobre, né, o filho de um operário possa entrar na universidade, como está acontecendo. Né? A classe média brasileira embarcou nessa completamente, porque eles achavam muito ruim o filho da doméstica ir para a universidade, às vezes até no lugar do filho deles. Eles não gostavam de que a gente tenha feito um programa para que as empregadas domésticas ou os empregados domésticos pudessem ter direitos. Né? A gente tem um programa aqui que cada empregador tem que pagar fundo de garantia, INSS, né? Seguridade Social, para os seus trabalhadores. Óbvio que ninguém gosta, é muito mais caro. Claro, não é todo mundo que pode ter. R$1 do salário mínimo a cada ano, isso é muito mais caro. Então, eles não querem isso. Né? Então, existe uma elite brasileira, já dizia o Darcy Ribeiro sobre isso, né? Que é extremamente conservadora, que é extremamente estúpida, né? Que não entende. Né? Por exemplo, que quando o trabalhador ganha mais, ele compra mais. Não tem nada de comunismo nisso, não tem nada de socialismo nisso. É puro capitalismo. Né? Quanto mais você compra, mais o empresário... É a dinâmica normal da economia. Produz mais. Vai circular o dinheiro, né? Vai circular o dinheiro, exatamente. Você tem uma circulação de dinheiro na sociedade que faz com que todos ganhem. Né? E eles não conseguem compreender isso. Né? Então, é uma oposição burra, completamente burra ao governo. Mas eu acho que a gente tem que, além de fazer as coisas que a gente já sabia fazer, tem que aprender a fazer coisas novas. Uma das coisas que a gente tem que aprender é um investimento pesado na cultura. A gente tem que fazer com que a juventude negra que está morrendo na periferia, que está entrando no crime organizado, vendendo drogas, etc., ela seja ganha para um outro programa, para uma outra atividade, para alguma coisa que seja construtiva para a sociedade. Então, esse é o aprendizado que a gente tem que ter do passado, da nossa experiência de governo. Né? E o presidente Lula está muito antenado para isso. Né? Então, a gente está procurando agora fazer, a primeira coisa, né, que o Lula vai escancarar,
né, a realidade que ele encontrou o país, né, mostrando a todo mundo o absurdo que foi o Bolsonaro. Ele fica aí agora dizendo, porque aí já tem furo no teto de gastos, mas ele, em 4 anos, ele passou por cima do teto de gastos 750 milhões de reais. Quer dizer, então não tem discurso. Quer dizer, eu penso que a gente tem todos os elementos se a gente encarar, né, essa disputa com seriedade, com força, e, sobretudo, a gente não pode, uma palavra de ordem que as pessoas gritaram durante a posse do Lula, mais de 30 mil pessoas gritando, sem anistia, sem anistia, sem anistia, ou seja, nós não podemos fazer aquilo que é tradicional na política brasileira, que é a conciliação, que é fazer com que os crimes sejam ocultados para poder fazer uma gracinha com as Forças Armadas. Nós vemos aqui nas redes sociais, é uma coisa chocante, que nós vemos aqui nas redes sociais, gente a colocar textos nas redes sociais a dizer que o Lula tem contas bancárias em paraísos fiscais, a dizer que o filho do Lula anda num automóvel de ouro. Sim. Ora bem, eu acho que isso... E o neto dele morre num hospital público, não é? Em São Bernardo. Né? Mas isso, independentemente disso, a questão é esta. Essa gente, o governo e os visados, o Lula, que é uma figura, isso é um crime, aqui em Portugal é um crime público, nem precisa de queixa. Basta um polícia, um procurador, um juiz ter conhecimento disso, que ele, em virtude das suas funções, é obrigado a mover procedimento criminal contra essa gente. Aí no Brasil, isso vai-se fazer para que a calúnia... que não são notícias falsas apenas, são notícias falsas que são altamente caluniosas da honra e da dignidade das pessoas e pondo em causa a honestidade das pessoas. E será que isso vai ser tolerado no futuro? Que, no fundo, foi isso que catapultou, foi é uma coisa curiosa, é uma coisa curiosa. Já o Collor de Mello chegou ao poder com a bandeira da luta contra a corrupção. Ele que era o maior corrupto. Estes também chegaram ao poder em grande parte com a bandeira da luta contra a corrupção. Acusam, lançam falsas notícias, são sempre os outros, né? Acusando falsamente pessoas de terem cometido crimes. Será que vai tudo continuar na mesma? Essa gente vai continuar impune? Pois é, essa é a grande questão. Se você percebe, por exemplo, como o Brasil é um país curioso, uma curiosidade muito interessante é que toda a montagem fraudulenta da Operação Lava Jato, ela foi desvendada por um hacker. Não é uma coisa curiosa? Para um país como o Brasil, foi um hacker que acessou... O Brasil não tem instituições de defesa. E não as instituições, foi um hacker que entrou lá e viu que era tudo combinado, que era uma montagem para incriminar o Lula. É evidente que esse hacker hoje anda de tornezeleira, né? Está impedido de ter acesso a computadores, que a gente vai ter que fazer alguma coisa para tornar um herói nacional, entendeu? É muito engraçado, né? Então, veja bem, eu acho que, a partir desse momento, houve uma mudança na postura do próprio Poder Judiciário, pelo menos do Supremo Tribunal Federal. Houve uma mudança de postura, tanto é que se acolheu aquilo que esse hacker estava denunciando como uma farsa, né? Tanto que o Moro foi julgado ao juiz parcial, né? Todos os processos contra o Lula foram devolvidos à primeira instância, e 26 processos, todos eles já foram arquivados, né? E o Lula pôde concorrer e virar presidente da República. Daqui para frente, eu acho que a gente tem que ter atitudes. Eu estou muito feliz com a escolha do Flávio Dino como nosso ministro de Justiça. Ele tem tido uma postura muito firme, muito positiva, e eu creio que a gente vai conseguir fazer com que essas coisas não fiquem impunes. O que aconteceu no processo eleitoral de assédio moral dos empresários contra os trabalhadores que votavam no PT é uma coisa absurda. Em nenhum país do mundo isso é aceitável.
Nenhum país do mundo. O que aconteceu de violência política no curso dessas eleições é inaceitável. Isso tem que ser criminalizado. Né? O presidente Lula pegou todos os sigilos do Bolsonaro, o sigilo por 100 anos do Bolsonaro, e caminhou a Controladoria Geral da União para que seja feita uma análise. É evidente que nós mesmos criamos a lei de defesa da privacidade, então nós não podemos também, aquilo que for pessoal, colocar em público, mas aquilo que for de interesse público tem que ser demonstrado. Por exemplo, durante os 8 anos do mandato do presidente Lula, houve uma despesa com cartão corporativo de R$300 mil. Durante o governo da presidenta Dilma, um gasto do cartão corporativo de R$360 mil. Só no ano de 2022, no cartão corporativo do Bolsonaro, foram R$22.300.000. Isso é de interesse público. O povo tem que saber em que ele gastou esse dinheiro. E eu acho que é dessa maneira que a gente vai desmoralizar o Bolsonaro. E o povo também tem direito de saber se ele tomou vacinas ou não tomou vacinas, porque levanta-se o problema de ele ter tomado vacinas e estar a aconselhar o povo ou estar a pressionar o povo a não tomar vacinas. Não só isso, não só isso. Além dele pressionar, ele fez um trabalho de desacreditar a vacina, de dizer que não ia tomar, seus filhos não iam tomar, porque podiam virar jacaré, podiam desenvolver AIDS e o HIV, né? E que ninguém garantia, que era o vírus comunista, que era até como é que é o nome dele? O Ernesto Araújo ficou chamando de vírus comunista, né? Então, eu acho que, mais do que, nesse momento, o direito à privacidade dele com relação à vacina foi a intencionalidade desta divulgação e desse cerceamento ao direito da vacina. Parecia intencional, não é? Disseminar desinformação. Exatamente, porque a condução da pandemia no Brasil foi ridicularizada no mundo inteiro. Todo mundo percebia, quer dizer, depois não fossem os governadores, onde que a gente estaria? Agora, pegando ainda esse direito, eu gostaria que a senhora falasse sobre vacina, incluindo o que a gente faz para conseguir retomar o nosso papel de destaque na vacinação que a gente fazia antes, Zé Gotinha e tudo mais. Como é que Exatamente. Eu estive presente à posse da ministra da Saúde, que é Nízia Trindade, que foi a presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Ela fez uma fala brilhante, que ela abordou todos os temas fundamentais para que a gente possa reconstruir o Ministério da Saúde no Brasil. E um dos itens que ela mais falou foi isso: uma campanha forte e uma parceria com os municípios, com os estados brasileiros, para que nós possamos voltar a ter os patamares de cobertura vacinal que a gente tinha há pouco tempo atrás. Hoje, até da poliomielite, nós não estamos conseguindo vacinar os 95% almejados pelo Ministério da Saúde. Nós chegamos a em torno de 60% das crianças imunizadas contra a poliomielite. É um absurdo. Doutora Arlete, isso daí compromete, porque a gente tinha a poliomielite já não existia para nós. Não é? Está erradicada no Brasil. Estava erradicada. E agora? A gente está vendo a volta de doenças que eram erradicadas. E agora? Exatamente. Quanto tempo a gente leva para recompor isso? Não, eu acho que a Nízia, a nossa ministra da Saúde, montou uma equipe muito boa, de gente experiente, de gente que entende, não é? E vai rearticular todos os fóruns de articulação com os cientistas, não é? Para que a gente possa ter, de fato, uma orientação firme em como conduzir o processo todo. Não é? Então, eu creio que, com digamos assim, a determinação do governo de investir no Sistema Único de Saúde e recuperar todos esses índices que a gente tinha antes, a mortalidade infantil cresceu no Brasil. Isso é um absurdo. Então, tudo isso a gente tem que recuperar. Não vai ser fácil e vai precisar de uma grande parte pela forma como o Estado brasileiro se organiza, não é? Uma república federativa, nós temos que ter uma parceria muito forte com os governadores
com os prefeitos municipais, no sentido de que esse programa seja efetivamente realizado, né? E a gente volte a ter as coberturas vacinais desejadas. E aí, é claro, toda uma campanha de esclarecimento à população, para quebrar esse negacionismo que prevaleceu nesses 4 anos do governo Bolsonaro. Então, realmente, são muitos desafios, são muitas coisas que nós temos que trabalhar para reconstruir o nosso país, né? Então, temos que começar já. É isso. Mas como é que ficaram os cofres do Orçamento da Saúde? É que para se fazer isso, é necessário dinheiro. Como é que ficaram como é que o Bolsonaro deixou os cofres? Não, ele deixou mal. Nós vamos ter no orçamento desse ano um déficit de quase 300 milhões de reais. Nossa. Né? Mas tem todo um trabalho sendo realizado para você fazer com que, primeiro, se gaste bem, né? Se gaste de maneira correta esses recursos, não é? E o país tem capacidade, não é? Para assumir esse déficit, para que a gente possa investir, de fato, na população. Então, houve uma recuperação importante do orçamento da saúde, né? Mais de 33 bilhões de reais foram já corrigidos no orçamento para destinar-se à saúde, à educação também. Então, eu acredito que a gente vai, aos poucos, indo resolvendo todas as pendências. Tem que dar um tempo para o Lula, né, poder fazer com que as coisas andem, mas eu acho que em 6 meses a gente vai estar no outro patamar desse país. Tenho certeza que no segundo semestre as coisas já vão estar bem melhores do que estão hoje. Me preocupa sobremaneira o número de militares que estavam envolvidos aí no governo, que estavam com algum cargo no primeiro, segundo, terceiro escalão. E agora, a gente tem que... Acho que uma das coisas que tem que fazer é varrer esse pessoal. Mas tem um fator complicador, que é o fator Múcio. Como é que o Lula vai administrar esse cara? Já tem gente falando, já vi jornalista falando, coloca logo para aquecer o reserva do Múcio, porque acho que ele não fica muito tempo. Como é que a gente vai... Como é que a senhora vê o Múcio no governo? Eu acho que existe uma questão de fundo que precisa ser resolvida. E, apesar da nossa Constituição deixar muito claro o papel das Forças Armadas, eles fazem uma interpretação equivocada do artigo 142 da Constituição, porque fala claramente, né, que os poderes constituídos, judiciário, legislativo e executivo, podem, em situações de crise social, lançar mão da utilização das Forças Armadas. Então, tem que mudar esse artigo. Tem que deixar claríssimo qual é o papel das Forças Armadas. Eles não podem mais querer tutelar a vida nacional. Essa é uma questão central para a gente. E está tendo dificuldade, obviamente, que o Bolsonaro ele fez um trabalho para a cooptação das Forças Armadas, embora ele não investisse em muita coisa da infraestrutura das Forças Armadas, mas ele investiu em pagar altos salários. Investiu no bolso deles. Investiu no bolso. Para vocês terem ideia do absurdo, ele nomeou quase 100 marechais. Marechais, pela nossa legislação, são aqueles generais que vão para a guerra, que lutam numa guerra. Não houve guerra alguma. Mas houve uma guerra contra o PT. Houve uma guerra contra nós. Mas, então, quer dizer, é um absurdo. Então, primeiro, assim, todo o trabalho que foi feito na CPI do Congresso Nacional, CPI do Senado, com relação à Covid, nós temos que cobrar, não é? Todas as recomendações e todas as cobranças que a CPI revelou para que sejam punidos os responsáveis. Isso é fundamental. Da mesma maneira como aí muito militar vai estar envolvido. Eles estão apavorados com essa coisa da abertura do sigilo de 100 anos, que vai pegar também muitos deles. Né? Vocês terem ideia, e o Tribunal de Contas revelou isso há algum tempo, eu já falei sobre isso, inclusive, na Câmara Legislativa, a denúncia de aquisição com dinheiro público de 35 mil comprimidos de Viagra, de 60 próteses penianas, não é? Então, é um absurdo, gente. Coisa desse nível. Mas era para tornar o Exército imbrochável. Exatamente. Para tornar o Exército imbrochável.
Então, nós não queremos um exército imbrochável ou brochável. Nós queremos forças que garantam a soberania do país, que fiscalizam nossas fronteiras e que faça com que, de fato, o Brasil absorva, não é, a noção de soberania. O exército brasileiro deixou de ser um exército nacionalista, né? Pelo contrário. A gente lembra que eu cresci na ditadura, né? E a gente falava na proteção da Amazônia, na proteção da Amazônia Azul, não é? Então, teve aquela questão do Mar das 200 Milhas, teve uma série de coisas, eu me lembro que houve o gás... Algumas estatais foram as próprias estatais. Agora, que havia corrupção, a gente sabe que havia, porque houve, inclusive, um embaixador que foi morto por denunciar os desvios e o superfaturamento na Itaipu. Né? Eu tenho um familiar também que foi tirado a bem do serviço público por denunciar falcatruas na Itaipu Binacional. Então, essa aura, acho que o governo Lula agora, doutora Arlete, eu queria ouvi-la sobre isso, tem que desmistificar essa aura de probidade, de exemplo de probidade que os militares têm, que ganharam, de certa forma, via Bolsonaro, não é? Junto à população. Porque a proteção do país contra o comunismo. Contra o comunismo. Meu Deus. Comunismo inventado. Né? Não, mas está circulando na internet que aquele mar de gente de vermelho, que não tinha uma bandeira do Brasil. Cheio de bandeira do Brasil. Cheio de bandeira do Brasil, e teve aquele bandeirão maravilhoso que abriu. Né? Exatamente. Foi emocionante aquilo. Mas é o que está. Olha os comunistas aí tomando conta. Quer dizer, nós estamos numa ditadura comunista. Agora, por que eles estão dizendo que nós estamos numa ditadura comunista? Porque, pela primeira vez, aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito estão sendo presos. É só cumprir a nossa Constituição, artigo 5º da nossa Constituição. Ninguém pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. É só olhar o nosso Código Penal. Aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito têm penalidades, até prisão de até 30 anos. Não é? Então, é aplicar isso, aplicar a lei. Então, a gente tem que ter a possibilidade de apoio, digamos assim, do Poder Judiciário nessa tarefa, porque não adianta nada a gente fazer alguma coisa, o Poder Judiciário fazer média com os caras, entendeu? Então, gente, o Brasil precisa todo ser revisitado. O ideal é que a gente consiga, nesses 4 anos, produzir uma mudança substantiva na correlação de forças que permita a gente até fazer um congresso constituinte para rever essas instituições. Tem que rever tudo. Não é possível um presidente da República ser eleito com 60 milhões de votos e ter um Congresso majoritariamente contra ele. Isso é inaceitável. E outra coisa, um país que agora, o sul do Brasil, está nitidamente... A maioria está fascista, né? Vota majoritariamente num programa fascista. Como é que a gente vai pacificar o Brasil a partir de agora? O que o Lula tem que fazer? Olha só, a gente tem uma situação em que o Brasil está em disputa. Vou pegar um exemplo de Brasil. O Distrito Federal elegeu Damares como senadora. Jesus. Mas os deputados distritais mais bem votados, todos são da esquerda. O deputado que teve mais votos nas eleições para a Câmara Legislativa é um gay assumido, que toma posse com a bandeira LGBT, não é? Que faz um discurso em defesa dos direitos, não é? Sociais e contra esse absurdo do Bolsonaro, que é do PSOL. Então, mostra isso, que nós somos um país em disputa. Lula ganhou as eleições, mas em São Paulo, na capital de São Paulo, ele ganhou as eleições, na capital, mas perdeu no interior, e se elegeu lá um governador bolsonarista. E era de fora. Que era de fora. Exatamente, que não era lá de São Paulo, que não era nem paulista. Não é? Nem conhecia a cidade, não sabia Agora, nem onde estava. Se você analisar os números, os votos, a gente vai ver o seguinte, falam assim, foi o Nordeste que elegeu Lula. Não é verdade absoluta isso. Não. É claro
que o Nordeste foi fundamental para dar uma diferença a favor do Lula de cerca de 13 milhões de votos. Agora, o Lula cresceu a votação em todos os cantos, no Sudeste. O crescimento... Olha, em números absolutos, teve mais gente do Sudeste votando no Lula do que no Nordeste. Não é? Agora, também cresceu no Sul em relação à votação dada ao Haddad. Não é? Então, eu creio que só o Lula podia fazer isso, não tinha outro. Só o Lula podia movimentar essa população como ele movimentou, com atos e comícios imensos em todas as cidades onde ele ia, mesmo nessas cidades onde existe uma maioria de direita. Eu acho que, segundo um instituto de pesquisa que tem aqui, chamado Quest, eles dizem o seguinte, eles fazem uma avaliação a partir dos dados que eles coletaram nas pesquisas, de que a votação do Bolsonaro, 68 milhões de votos, 68 milhões de votos, não, 58 milhões de votos. 58 milhões. O Lula teve 60 milhões, né? A diferença foi em torno de 2 milhões e 100 mil votos, a diferença entre um e outro. Essa votação do Bolsonaro, segundo ele, apenas 17% desses eleitores do Bolsonaro são desse núcleo duro da extrema-direita fascista. O resto é direita, que não gosta do PT, é direita que, sabe... Tem medo do comunismo. Tem medo do comunismo, essas coisas, entendeu? Mas não são pessoas vinculadas organicamente a esse núcleo de extrema-direita fascista. O que é muito bom. Significa que essas pessoas são passíveis de serem ganhas para um outro projeto político. Mas 17% da população, mas 17% da população brasileira defendendo políticas fascistas e golpistas... Não, 17% dos 58 milhões de votos. Tá? É da população brasileira, é dos eleitores do Bolsonaro. 17% dos eleitores do Bolsonaro fazem parte desse núcleo duro de extrema-direita fascista. Sim. É isso. Eu fiz as contas. O Lula vai ter possibilidades de unir o Brasil, porque, no fundo, o Brasil é um país profundamente dividido. E o Lula vai ter possibilidades de unir o país? Olha, eu acho que isso é uma questão de médio prazo. Porque, por exemplo, se você pega o Congresso Nacional, o fato da gente ter conseguido que 321 deputados votassem na PEC do Bolsa Família, não é? Demonstra que o Lula tem uma grande capacidade de articulação. Não é? E agora, na montagem do Ministério, ele já fez acordo com partidos da direita, como a União Brasil, que é a fusão de dois partidos, o PSL, que elegeu o Bolsonaro em 2018, né? E o Democratas, que era o antigo PFL. Né? Hoje a União Brasil é isso. Então, a União Brasil está na base de apoio ao presidente Lula no Congresso. O PSD, Partido Social Democrático, sei lá como é que chama, também está na base do governo. Tem, inclusive, ministérios. Né? São três partidos. União Brasil, PSD, esqueci agora qual é o terceiro, que também está na base de apoio do governo. E tem deputados, que partidos aqui é uma piada, só tem o PT, o PSOL e os partidos de esquerda, que são partidos. Porque o resto são sigla de aluguel. Né? Então, a gente tem assim, pessoas que estão em outros partidos. Tem pessoas do Partido Republicanos, que é o partido do Mourão, o partido de outras personalidades, da Damares, por exemplo, mas tem várias pessoas, vários parlamentares republicanos que vão apoiar o Lula. Sobretudo aqueles do Nordeste e do Norte brasileiro. Então, eu creio que uma boa articulação do governo, que vai dar trabalho, vai ter negociação, vai ter muita coisa, a gente consegue fazer com que os nossos projetos sejam aprovados no Congresso Nacional. Né? Agora, não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, né? Mas eu acho que a própria demonstração de força da posse do Lula foi muito importante, muito importante. E o discurso que ele está fazendo, de união do Brasil, o slogan que foi colocado na nova marca do governo é união e reconstrução. Né? Então, eu acho que assim a gente vai, aos poucos,
conseguindo ganhar essa gente que tem a raiva do PT, que, sabe, acha que a gente é comunista. A gente vai, aos poucos, desmontando essas narrativas e incorporando essas pessoas, né, a um programa que pode ser ampliado. Eu acho que há espaço para fazer isso no Brasil, não é? A gente está tendo diálogo. O fato às vezes a gente do PT criticava demais, né, o fato de o Alckmin ter sido nosso vice, mas se demonstrou uma política absolutamente certa do Lula. Essa construção de uma frente ampla democrática foi muito importante para o Brasil. Né? Porque realmente o Lula demonstrou uma grande visão e demonstrou capacidade de união do Brasil. Isso é o terceiro partido é o MDB. O MDB está na base do governo, tem 3 ministérios. Pois. Agora, então... Nós estamos no final já... Eu queria só, em linhas gerais, que a senhora, então, fizesse os seus votos para o Brasil daqui para frente, 2023 para frente. Nova gestão. Olha só, não sei se vocês aí, a Lorelei com certeza, mas eu não sei se o Henrique e vocês de Portugal conhecem um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna. Sim, sim. Então, o Ariano, uma vez perguntaram para ele se ele era um homem otimista. Ele falou, não, eu não sou otimista, porque os otimistas são tolos. Mas você é pessimista? Também não sou pessimista. Os pessimistas são muito tristes. Eu sou mesmo realista e esperançoso. Então, eu também quero me declarar como realista e esperançosa. Eu sei que vai ser difícil, mas eu acredito que nós vamos ter condições de superar e fazer com que esses desafios sejam todos eles alcançados, né? Para que a gente possa mudar esse país. Eu acho que temos condições de fazer isso. Vai ser um trabalho muito persistente de convencimento da sociedade, vai ter um trabalho muito forte de desmonte dessas redes de desinformação, de fake news que existem no Brasil, né? Apesar do Elon Musk, a gente vai ter que conseguir fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um trabalho muito persistente de participação popular para incorporar as pessoas no processo político brasileiro, né? Eu acho que a gente vai conseguir, né? Estou otimista nesse sentido, eu sou realista e esperançosa nesse sentido. Ótimo, que maravilha, que maravilha. Para começar o ano de 2023 é ótimo ser realista e esperançoso, porque a esperança constrói-se, não é? Exatamente. E outra coisa, quadros bons não faltam no Brasil, não é? A gente está vendo assim, com exceção do Múcio, os outros são todos maravilhosos. Nosso ministério está maravilhoso. Maravilhoso. Com exceção dele daí. A gente vê os discursos e fica emocionado. Eu queria te agradecer imensamente por essa disponibilidade, por nos dar esse quadro e essa esperança, né? Esse realismo esperançoso para o Brasil, e desejar que tenha um excelente 2023 e que realmente agora o Brasil cumpra seu destino de ser grande e continuar crescendo aí pelo mundo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Estou à disposição para conversar com você. Só deixando uma coisa clara para todos os ouvintes da Rádio Transforma, é que eu deixei de ser deputada no dia 31 de dezembro. Eu fiz um processo de transição geracional, né? Eu não fui mais candidato e apoiei um jovem candidato que tem a metade da minha idade e foi eleito. Então, eu, aos 72 anos, deixei de ser parlamentar, deixei de concorrer às eleições, e o nosso deputado eleito, que é o Gabriel Magno, tem 36 anos e tem uma carreira enorme pela frente, é um quadro político fantástico e vai fazer um grande mandato. Ele foi meu chefe de gabinete durante o período todo desse mandato meu na Câmara Legislativa, e depois eu vou apresentar ele para vocês. Que maravilha! Teremos muito gosto. Teremos muito gosto em o entrevistar também. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado este convite, mais uma vez, ter estado na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade, e eu peço a quem nos está a ver, a ouvir, que partilhe este programa depois, que subscreva o canal da Rádio Transforma, que ajude a este projeto de cultura, liberdade e fraternidade. Muito obrigado, então, e até à próxima. Até o próximo programa em Foque.
em Foque. A lusofonia em foco.